Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, né? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai falar do último assunto, né, dessa parte de funções de duas variáveis. A partir da próxima aula a gente vai falar sobre máximos e mínimos de uma função. Eu diria que é um assunto à parte, né? Porque ele é bem extenso e usa esse conteúdo de uma outra forma. Então nós podemos dizer que essa é a última parte dessa sessão, tá? Que é a que trata sobre vetor gradiente e a maximização do vetor gradiente, que nós vamos ver hoje ainda, tá? Bem, primeiro vamos definir o que é o vetor gradiente. E a partir da definição de vetor gradiente, a gente vai utilizar ele em muitas outras coisas, tá? Principalmente nessa parte, como eu disse, de máximos e mínimos, tá? Como eu já tinha antecipado para vocês, né? No teorema anterior, nós calculamos a derivada direcional. E a derivada direcional podia ser escrita como um produto entre dois vetores. Entre um vetor que é formado cujas coordenadas é formado pelas derivadas parciais de f com relação a x e y nessa ordem, vezes aquele meu vetor unitário u, tá? Esse primeiro vetor, eu já tinha dito a vocês, né? Ele é muito frequente em diversas situações que nós vamos ver, principalmente daqui para frente. E aí esse primeiro vetor ele recebe o nome de gradiente, cuja notação é grade de f, né, como vocês podem ver aqui, ou simplesmente esse delta de cabeça para baixo, que a gente lê como del f, tá? Então a definição de gradiente é: se f é uma função de duas variáveis x e y, o gradiente de f é uma função vetorial definida dessa forma, como eu já tinha dito a vocês, tá bom? Só recapitulando para a gente poder tocar o barco. Então, sabendo do conceito de gradiente, vamos calcular o gradiente de f aplicado em 1 e 0. Então, primeiro, quem será o gradiente de f dessa função? Derivada parcial com relação a x. A derivada do seno é o cosseno, né? Cosseno de x. E a derivada de e elevado a xy, aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Isso aqui vai ficar derivando com relação a x, é claro. Isso aqui vai ficar y vezes e elevado a xy, tá? E aí, agora a segunda coordenada vamos derivar com relação a y, tá? Que no caso, deixa eu só ajustar aqui, pronto. E aí no caso vai ficar derivada do seno de x com relação a y é zero, né? Funciona como constante. E a derivada, deixa eu ver aqui, deixa eu só colocar para o cronômetro, né? Para ficar de olho no tempo, para não ficar tão longo. Derivada do seno, como eu tinha dito a vocês, com relação a x é zero. E a derivada de e elevado a xy com relação a y vai ficar x vezes e elevado a xy. Ok? Agora nós vamos fazer isso aplicando em 1 e 0. Isso aqui vai ficar cosseno. Gente, desculpa, é 0,1, tá? A questão tá errada. É 0,1, porque tem umas coisas aqui, senão não vai dar para resolver. Então vai ficar cosseno de 0 mais y, no caso aqui, que vai ser 1, vezes e elevado a 0 vezes y. Vezes 1, no caso, né? Y é 1. E aqui vai ficar 0 vezes e elevado a 0 vezes 1. Ok? Independente do que vai dar aqui, isso aqui é 0. Tá? Então, o gradiente de f aplicado em 0 e 1 é cosseno de 0, 1. 0 vezes 1 é 0, né? E elevado a 0 é 1 vezes 1, 1. Então, o gradiente de f aplicado em 0 e 1 é 2 e 0. Ok? Então, aqui vai dar 2 e 0. Tranquilo? Na questão 2, ele já pede um pouco mais voltado para a aula anterior, né? Ele pede que a gente calcule a derivada direcional da função, né, no ponto tal, na direção desse vetor v.
Então, no caso aqui, ele não pede gradiente. Nós vamos usar o gradiente, tá? Mas, essencialmente, a gente vai usar a derivada direcional, que é o conteúdo da aula passada. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o gradiente de f, tá? Que nós vamos precisar. De x, y. Isso aqui vai ficar, no caso. Derivada dessa função com relação a x, aqui vai ficar 2xy ao cubo, né? Menos. Isso aqui, a derivada com relação a x é zero, então fica 2xy ao cubo. E agora eu vou derivar com relação a y. Isso aqui vai ficar 3x quadrado y quadrado menos 4, né? Derivando com relação a y. Só que agora nós vamos aplicar no ponto 2 e menos 1. Então, o gradiente de f aplicado em 2 e menos 1 é 2 vezes 2 vezes menos 1 ao cubo. 3 vezes 2 ao quadrado vezes menos 1 ao quadrado menos 4. Isso aqui, no caso, vai ser menos 1 ao cubo é menos 1. Vezes 2 vezes 2, isso dá menos 4. Tá? Menos 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 4, 12. Vezes 1, 12. Menos 4, 8. Então, esse é o gradiente de f aplicado em 2 e menos 1. Tem um menos, tá bom? Só que ele quer na direção do vetor v. Lembrando que esse vetor v, para a gente usar a derivada direcional, ele tem que ser um vetor unitário. Então, nós temos que encontrar o versor de v. Quem é o versor de v? Vai ser v dividido pelo módulo de v, tá? Então, vamos calcular o módulo de v. Quem vai ser o módulo de v? Vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. O módulo de v vai ser 25 mais 4, 29. Então, isso aqui é raiz de 29, tá bom? Raiz de 29. Dessa forma, nós vamos dividir o vetor v por raiz de 29. Isso aqui vai nos resultar em v sobre o módulo de v em 2 sobre raiz de 29 e 5 sobre raiz de 29. Esse é o versor. Agora, para calcular a derivada direcional, nós vamos pegar o gradiente de f aplicado em 2 e menos 1 vezes o versor de v. Isso vai nos resultar em menos 4 e 8. Vou passar mais para cá, né? Então, melhor. Vezes 2 sobre raiz de 29 e 5 raiz de 29. Então, aqui vai ficar menos 4 vezes 2 fica menos 8 sobre raiz de 29, mais 8 vezes 5, 40 sobre raiz de 29. 40 menos 8 fica 32 sobre raiz de 29. Aqui a gente racionaliza, né? Isso aqui fica 32 sobre raiz de 29 no numerador. Raiz de 29 vezes raiz de 29 raiz de 29 ao quadrado, que fica só o 29. Então, esse daqui vou comentar aqui. Esse daqui, então, é a derivada direcional da função no ponto dado na direção desse vetor, né? Beleza? Então, é assim que a gente calcula a derivada direcional utilizando o gradiente, tá bom? Dito isso, agora a gente vai dar uma avançada, né? Falando sobre a maximização da derivada direcional. Vocês vão entender melhor quando eu apresentar do que se trata, tá bom? Então é o seguinte. Suponha, né,
que você tenha uma função f de 2 ou 3 variáveis e considere todas as possíveis derivadas direcionais de f num ponto dado. Vamos imaginar todas as derivadas a partir daquele ponto. Então, nós vamos obter a taxa de variação da função em todas as direções possíveis, né? Então, se eu tenho um ponto e eu quero todas as derivadas, nós vamos ver todas as derivadas em várias direções. Mas aí surge a pergunta: em qual dessas direções f varia mais rapidamente? Ou seja, qual é a maior derivada, né? Qual é a direção em que f tem derivada maior, né? E qual é o valor dessa taxa máxima de variação? Então é aí onde entra a questão da derivada direcional máxima, tá? Suponha que f seja uma função diferenciável de 2 ou 3 variáveis. O valor máximo da derivada direcional é o módulo do gradiente aplicado no ponto x, tá? E isso ocorre quando o u tem a mesma direção do vetor gradiente, ou seja, na verdade, a derivada direcional máxima ela é um produto escalar entre o gradiente vezes ele mesmo, tá? Então, por isso que a gente obtém esse módulo aí, tá? Então, para a gente encontrar a derivada direcional máxima, a direção é na direção do próprio gradiente, certo? E ela ocorre quando a gente calcula... E o valor dessa taxa de variação é o módulo do gradiente da função aplicada no ponto dado. Então, por exemplo, nessa primeira, dada a função f de xy igual a x vezes e elevado a xy, ok? Determinar a taxa de variação de f no ponto 0 e 2 na direção de P em Q, ou seja, ele quer saber a taxa de variação de f no ponto 0 e 2 e na direção de P e Q. No caso, se é na direção de P e Q, a gente vai ter o vetor 2 menos 1 meio e 0 menos 2. Isso aqui vai ser 2 menos 1 meio é 3 meios e 0 menos 2 é menos 2, obviamente, tá? Só que, como a gente está falando de derivada direcional, tenho que encontrar o módulo de PQ, tá? Para a gente usar o versor. Então, vamos calcular o módulo de PQ. O módulo de PQ vai ser 3 meios ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso é 9 sobre 4 mais 4. Tira MMC, né? MMC aqui simplificando vai ser 9 mais 16 sobre 25. Desculpa, sobre 4. 9 mais 16 é 25 sobre 4. Isso é 5 sobre 2. Então, quem será, na verdade, o versor de PQ? Vai ser PQ dividido pelo módulo de PQ, que vai ser 3 sobre 2 dividido por 5 sobre 2. E menos 2 dividido por 5 sobre 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aqui também. Então, quem será o versor de PQ? O versor será 3 quintos e menos 4 sobre 5. Ok? Esse vai ser o nosso versor do vetor PQ. Tá? Só que ele quer saber a taxa de variação no ponto 0 e 2. Então, para isso a gente vai ter que calcular o gradiente de f de xy. Derivada parcial de f com relação a x primeiro, né? Aqui a gente vai usar a regra do produto. Derivada da primeira, que é x, é 1, vezes a segunda, mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda, que vai ser y elevado a xy. Tá? Vou tentar botar isso mais para lá, para caber aqui, né?
E aí nós vamos derivar a segunda, né? Agora a derivada, agora é a segunda coordenada, né? Que é a derivada com relação a y. A derivada com relação a y vai ser x vezes x, que no caso vai ficar x quadrado, vezes elevado a xy, tá? A gente está usando aqui regra da cadeia, não vou entrar nos detalhes para a gente não perder tanto tempo, tá? Até porque a aula já está um pouquinho longa e a gente está na primeira ainda, né? Então vamos aplicar em 2, 0. Isso aqui vai ficar e elevado a 2 vezes 0 é elevado a 0, que é 1 vezes 1, isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai ficar 2 vezes 0 vezes e elevado a 0. Isso aqui vai dar 0, tá? Independente do que vai dar aqui como y é 0, tá? E aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, vezes e elevado a 0, que é 1. Então, o gradiente de f em 2 e 0 é 1 e 4. Ok? Agora vamos calcular a taxa de variação. Quem será a taxa de variação? A taxa de variação é o gradiente de f 2, 0 vezes o versor de PQ. Isso vai ser 1 e 4 vezes 3 quintos e menos 4 quintos. Multiplicando fica 3 quintos menos 16 sobre 5. Isso dá menos 13 sobre 5. Certo? Essa é a nossa taxa de variação na direção de PQ. Na segunda, ele quer saber qual é a direção em quem tem a taxa de variação máxima, né? A direção é a direção do próprio gradiente. Sempre que ele fala de taxa de variação máxima, né, ele está se referindo ao gradiente. Então, é na direção. Então, essa é a taxa de variação máxima, tá? Porque é a própria direção do gradiente, 1 e 4. E aí ele quer saber qual é a taxa máxima de variação. A taxa máxima de variação, no caso da letra B, então a taxa de variação máxima, né, que é a letra A, aliás, a letra B já. A taxa de variação máxima ela ocorre na direção do vetor 1 e 4, que é o vetor gradiente aplicado no ponto. E o valor dessa taxa de variação vai ser o módulo do gradiente de f aplicado em 2 e 0. Isso é raiz de 1 mais 4 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui é 1 mais 16, isso é raiz de 17. Essa é a taxa de variação máxima da nossa função. Beleza? Ficou claro? Então a primeira, na verdade, ela foi uma revisão do que a gente já vinha fazendo, tá? Não sei nem porque eu coloquei, mas enfim. E essa segunda, ela que é a taxa de variação máxima. A direção em que ela ocorre é na direção do vetor gradiente. E o valor dela é só calcular o módulo desse gradiente, que no caso é raiz de 17, tá bom? Com isso, vamos para a segunda. Nossa segunda questão, ela já é uma aplicação dessa taxa de variação máxima. Por isso que eu quero fechar o nosso conteúdo com ela, né? Eu não vou deixar ela como exercício, porque ela é bem interessante. Bem, suponha que a temperatura em um ponto x, y, z do espaço seja dada por essa função da temperatura aí, né? T de x, y, z é 80 sobre 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z quadrado. Onde T é medida em graus Celsius e x, y, z em metros. Em qual direção o ponto tal, né? Em qual direção esse ponto a temperatura aumenta mais rapidamente? E qual é a taxa máxima de variação? Qual é a taxa máxima do aumento? Então nós vamos ter que calcular o gradiente aqui, né? E aplicar nesse ponto 1 e menos 2. E depois calcular o módulo. Então, vamos tentar calcular esse gradiente, tá? Vamos ver quem é a derivada de t com relação a x primeiro, tá? No caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o de 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z quadrado. A derivada de u com relação a x vai ser quem? Vai ser 2x, né? O resto é zero.
nós vamos precisar desses valores. A derivada de u com relação a y, no caso aqui vai ser 4y. E a derivada de u com relação a z, no caso vai ser 6z. Tá bom? Nós vamos precisar desses valores. Por quê? Que a derivada parcial de t com relação a x é a derivada parcial de u com relação a x vezes não é assim, peraí. Vai ser a derivada parcial. Não é assim, peraí. Vai ser a derivada de t com relação a u vezes a derivada parcial de u com relação a x. Aí vamos lá. Quem é t? T em função de u é 80 sobre u, né? Quem vai ser a derivada de t com relação a u? A derivada, aliás, é assim mesmo, é só o t de u. A derivada com relação a u será 80 vezes u elevado a menos 1, né? E o menos 1 vem para frente. Então vai ficar assim, peraí. Não vou derivar ainda não. Aqui vai ficar, não, aqui é 80 vezes u a menos 1, não é isso? Quando esse u vem para cima, ele vem com expoente negativo. A derivada vai ser 80 vezes menos 1 vezes u elevado a menos 1 menos 1. Então a derivada de t com relação a u será menos 80 vezes u a menos 2. Não é isso? É isso mesmo. Ou seja, menos 80 sobre u ao quadrado. Então, esse daqui, esse primeiro, vai ser menos 80 sobre u ao quadrado vezes a derivada parcial de u com relação a x que a gente já calculou, que é 2x. Então, isso aqui vai ficar menos 160x sobre 1 mais x quadrado, né, que é u, mais 2y quadrado mais 3z quadrado ao quadrado. Ok? Essa é a derivada parcial de t com relação a x usando a regra da cadeia. Agora, a derivada parcial de t com relação a y vai ser dt du vezes du dy. Du, né? Então vai ficar menos 80 vezes u ao quadrado vezes a derivada parcial de u com relação a y, que é 4y. Isso aqui vai ficar, então, menos 320y sobre 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z quadrado ao quadrado. Ok? Agora, nós vamos encontrar a derivada parcial de t com relação a z. No caso vai ser dt du, né? dt du vezes du dz. Isso aqui é menos 80 vezes u ao quadrado sobre u ao quadrado vezes du dz é 6z. Isso aqui vai ficar menos 480z sobre u ao quadrado. U é quem? 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z quadrado ao quadrado. Ok? Essas são as nossas três coordenadas do gradiente. Então, quem será o gradiente de t de x, y, z? O gradiente aqui será menos 160 x sobre
1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z quadrado ao quadrado. A outra vai ficar a coordenada de y, né? Menos 320y sobre 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z quadrado ao quadrado. E de z vai ser menos 480z sobre 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z quadrado ao quadrado. Certo? Só que agora esse gradiente nós vamos aplicar no ponto dado, né? Que é 1 e menos 2. Então, o gradiente de t aplicado em 1 e menos 2 vai ficar menos 160 vezes 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado. Estou só substituindo, trocando x por 1, y por 1 e z por menos 2, tá? Menos 320 vezes 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado. Menos 480 vezes menos 2 sobre 1 mais 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado. Agora vamos calcular isso, né? Essa parte de baixo, perceba que é igual para todos, né? Então eu vou calcular logo aqui quanto é que vai dar essa parte de baixo. Menos 2 ao quadrado é 4, né? Estou indo de trás para frente. 4 vezes 3, 12. Então isso aqui dá 12. Aqui dá 2, aqui dá 1 e aqui dá 1. Então aqui fica 2 mais 2, 4, mais 12, 16 ao quadrado. Então dentro do parênteses dá 16 ao quadrado, 256. Então no denominador a gente sempre vai ter 256 de todos. E aqui menos 160, tá? Aqui menos 320 sobre 256. E ali menos com menos mais, 480 vezes 2, 960 sobre 256. Ok? Essas frações dá para simplificar, né? 160 dá para dividir por 32, né? Então 160 dividido por 32 é 5. E 256 por 32 é 8. Então aqui é 5 sobre 8. 320 também dá para dividir por 32, que é 10, né? E embaixo fica 8. 960 por 32 também dá, é 30. E embaixo também fica 8. Lucas, mas essas outras dá para simplificar? Dá, mas eu não vou fazer. Por quê? Vai ficar mais fácil para mim, que eu não sou burro. Porque ele quer saber a direção em que a temperatura aumenta mais rapidamente. Acabamos de encontrar a direção. O vetor gradiente está aplicado no ponto. Só que ele quer saber também qual é a taxa máxima do aumento. A taxa máxima do aumento é o módulo desse vetor. Para calcular o módulo é melhor deixar os denominadores iguais. Então o módulo do gradiente de t e 1 menos 2 é raiz quadrada de 5 sobre 8 ao quadrado, negativo, tá? Esqueci os sinais de menos aqui. Menos 10 sobre 8 ao quadrado. No final aqui não vai fazer diferença, mas faz diferença para a direção. 30 sobre 8 ao quadrado. Isso aqui é raiz de 25 sobre 64, mais 100 sobre 64, mais 900 sobre 64. Isso aqui dá raiz de 1025
sobre 64, né? Denominadores iguais, só somar em cima. 1025, deixa eu ver se tem raiz, viu? Não, mas é o seguinte, 1025 é 25 vezes 41 sobre 64. Então, raiz de 25, sabemos 5. 41 não tem raiz, é prima. 64, a raiz de 64 é 8. Então, essa é a taxa máxima de variação. E a direção onde ela ocorre é essa daqui, tá bom? Questão longa, extensa, mas se tiver alguma dúvida, vê ela de novo, vê ela com calma, vê devagarzinho, tá? Porque essa é uma questão bem interessante para a gente aplicar essa ideia de taxa de variação máxima. E não só isso, a questão do próprio vetor gradiente, tá? Ela é bem interessante porque ela dá a temperatura máxima, tá? Em graus Celsius, e a direção em que essa temperatura acontece, tá bom, gente? Peço desculpas porque esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas era necessário para a gente mastigar bem essa questão de gradiente, taxa de variação máxima, tá? E resolver uma aplicação para ficar bem fixado, né? E entender onde é que a gente aplica esse tipo de coisa, tá bom? Bom, gente, pois é isso. Qualquer dúvida no momento oportuno, estamos à disposição para tirar, beleza? Pois abraço e até a próxima.